Oi, oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar de um milagre chamado bebê dormindo no berço. Isso aconteceu recente e é a melhor coisa que pode acontecer na vida da mamãe e do papai. Vocês vão entender por que assistindo o restante do nosso vídeo. Bom, gente, a criança dormir no berço parece ser um tabu, né, nesta fase inicial da vida. A Malu, no início, ela não queria ficar no berço de jeito nenhum. Acho que por ser um espaço muito grande e ela ser muito pequenininha, colocava lá no berço, ela já começava a chorar, a se esgoelar. Então, o que aconteceu? Nos primeiros dias, como eu fiquei na casa da minha mãe, que é onde estou, por sinal, não tem berço aqui. Apesar da gente ter providenciado um trocador, mas berço não tem. Então, a Malu dormia no carrinho. Então ela logo se acostumou que o carrinho era o cantinho dela, da soneca, da hora de dormir, e lá ela ficava. Durante o dia a gente colocava ela na cama, como ela tá aqui agora. Ela tá aqui atrás de mim, tá na sonequinha dela. Então, ela se acostumou muito com o carrinho e quando eu fui pra casa que eu tentei colocá-la pra dormir no berço, não deu. Então, a opção inicial minha e do meu marido foi colocar ela na cama. Então, ó, super errado. Por quê? A gente não dorme bem, pra começar, nem eu nem ele. O medo de sufocar a criança ou virar, né, e machucar, porque é tudo muito molinho, né? Então, a gente não dorme legal, fora que ela mesma pode, né, se virar e acabar causando um acidente. Então, cama compartilhada não é legal. É um desconforto para todo mundo. Logo depois que a gente começou a entender que cama compartilhada não era legal, que tinha que arrumar outro método, eu voltei pro carrinho. Falei, bom, na casa da minha mãe ela dormia no carrinho, então vamos deixar ela dormir lá no carrinho para que seja mais tranquila as nossas noites. E assim foi. Até ontem, a Malu estava dormindo no carrinho tranquilamente, acordava só para as mamadas de 3 em 3 horas. Porém, eu decidi que o carrinho também é ruim. Por quê? Eu saio, né? Eu venho para casa da minha mãe, às vezes preciso ir em algum outro lugar. O carrinho Bebê Conforto vai com a gente. Então eu saio com a caminha dela andando na rua, por mais que eu chegue e higienize o carrinho, né? Tire tudo, limpe o carrinho, monte um outro paninho para ela dormir e tudo mais, não é legal. Aquele carrinho passeou, né? As rodas tão sujas, porque por mais que a gente faça higienização, as rodas pegam impurezas da rua e eu tava achando isso muito chato. Sair com o carrinho e depois deixar ela dormir. E o que fez eu realmente decidir tirar ela do carrinho foi que o carrinho ficou um dia fora do quarto. Eu vim pra casa da minha mãe com ela no colo, porque a gente mora perto. Oi, neném. Eu vim pra casa da minha mãe com ela no colo. E o que aconteceu? Entrou um bicho no carrinho. E eu achei isso muito chato. Não sei se vocês já viram, chama-se Vespa Esmeralda. É uma vespa, assim, muito grande. Parece até uma formiga enorme. E ela estava andando no meio do carrinho. E se eu não tivesse visto, eu ia colocar a Malu pra dormir lá. E sabe Deus o que poderia ter acontecido, né? Eu não sei se é um bicho que pica, se quais seriam as influências. Mas enfim, é um inseto e poderia causar qualquer alergia. A pele do bebê ainda é muito sensível. A Malu não tem nem 2 meses ainda. Então eu fiquei muito preocupada quanto a isso. O carrinho estava em casa, num outro ambiente da casa. O bicho acabou entrando por conta das portas estarem abertas e foi diretamente pro carrinho. Então eu fiquei muito preocupada e decidi que eu vou tentar mantê-la no berço a partir de então. Bom, ensinar os filhos a dormir no berço desde cedo é muito importante, porque em algumas outras famílias, né, não é o meu caso, mas o quarto do neném vai ficar separado do quarto dos pais. Neste início de vida, o ideal é que o berço realmente fique no quarto dos pais, porém, já é bom ir acostumando, né? A eles terem essa independência, saber que eles têm a caminha deles, saber que a sua cama é a sua cama e a cama dele é a cama dele.
para que ambos, como eu disse, durmam tranquilamente. E para que o bebê durma a noite inteira, é preciso que nós saibamos alguns segredos sobre o sono, e dois deles principais é a paciência e a persistência. Sono é questão de treino. Então, que nem eu comecei colocando a Malu no carrinho. E no carrinho, obviamente, ela acordava. O ciclo de sono de um bebê, ele é menor do que o ciclo de sono, de cochilo de um adulto, né? O bebê, ele vai ficar de 50 a 60 minutos ali num sono mais ou menos profundo, e pode ser até menor que isso, né? Então, até o bebê alcançar o sono REM, né? Isso leva um tempo. Então você tem que ter muita paciência e muita determinação para que você não perca o foco. O foco é deixar o neném dormir por mais tempo e no canto dele, que seria o berço, né? O que é o sono REM? O sono REM é quando o bebê ele já entra num estado assim, que nem a Malu, ela usa chupeta. Quando ela entra no sono REM, eu consigo reconhecer porque ela solta a chupeta, o movimento da pálpebra, ela é muito mais rápido e ela fica fazendo uns grunhidos, aqueles grunhidos que a gente acha muito bonitinho o bebê fazendo. Ela faz quando ela está no sono REM. Então eu fico mais tranquila, e quando ela entra no sono REM é a hora que eu entro no meu sono. Então ela pode sim acordar a cada 50 minutos, mas depende muito das necessidades fisiológicas dela. O neném não acorda à toa. Então, muitas vezes vocês vão ver que o neném, quando ele acorda, ele dá aqueles grunhidinhos, é porque ele tá com alguma necessidade. Ou a fralda está muito cheia, no caso da Malu, ela não gosta de ficar com fralda cheia, ou ela realmente está precisando de alguma coisa, ou mamou um pouco e quer mamar um pouquinho mais, ou até mesmo precisa de afeto, tá? Pro sono durante a noite dar certo, o ideal é que vocês mantenham o quarto num tom mais escuro, somente com alguma luminosidade, pode ser um abajur, ou no caso a gente deixa a TV ligada e num modo que não fique ofuscando muito de uma cor para outra, e também pode ser até a luz de um outro ambiente, se vocês preferirem. Quando eu tava aqui na casa da minha mãe, a gente deixava a luz do banheiro acesa e o do quarto apagada, e ficava uma luz bem ambiente para que ela pudesse não se sentir totalmente isolada, né? Não se sentir totalmente no escuro. E é bom que se estabeleça um ritual para a hora de dormir. Como eu fiz no outro vídeo, que a gente fala sobre a rotina do sono e a hora do banho da Malu. Que ela tem sim uma rotina para a hora de dormir. A gente dá aquele banho relaxante, faz a chantala e entra assim na hora da amamentação e soninho, que é a hora que ela vai pro berço ou pro carrinho agora, a partir de agora no berço, né? Que é a nossa intenção. A imagem eu acho que não deve estar muito boa, mas eu tive que trocar de câmera porque o meu celular não tá aguentando tanto os vídeos. Eu vou ter que dar uma olhada no que tá acontecendo, mas eu vou continuar nesta câmera pra gente dar fim nesse assunto da questão de dormir no berço. Bom, essa noite a Malu foi quase que a noite inteira. Eu que acordei ela às 1h30 da manhã. Normalmente ela acorda meia-noite, meia-noite e 10 pra mamar, e ela não acordou. Eu também não acordei. Acabei indo e acordei assustada, né? Porque a gente tá acostumada com uma certa rotina, porém isso é muito bom. Ela estava satisfeita, ela mamou o suficiente, né, filha? Ela mamou o suficiente antes de dormir, e ela não acordou porque ela estava satisfeita. O neném, quando ele tem fome, gente, ele vai acordar. Então a gente não tem necessidade de intervir, né? Só que, como eu tinha que trocar a fraldinha dela, né, meu amor? Oi, mamãe. Oi, gente. Como eu tinha que trocar a fraldinha dela, eu acabei intervindo, né, no soninho. Peguei, troquei a fralda. Ainda assim, ela ficou bem sonolenta, voltou pro berço e foi até as 4 da manhã, assim. Então, a gente já deu um bom
já teve um bom resultado, né? Porque ela acordava de 3 em 3 horas, né, meu amor? Uma coisa que ajuda muito para que a gente possa inserir a rotina do sono e fazer com que a criança durma a noite toda no berço é também a chupeta. Alguns pais têm essa restrição, né? Essa restrição de colocar a chupeta logo de cedo, mas isso não tem problema nenhum. A chupeta acalma o bebê e os pediatras até indicam, até mesmo no hospital onde eu tive a Malu, a pediatra falou que eu poderia colocar a chupeta, que era para ela ficar mais tranquila e trazer uma tranquilidade para mim também. Tomar cuidado com a mamada, a quantidade de mamadas também. Por quê? Bebê com fome não dorme, mas bebê super alimentado também não dorme, né? Você quando come muito, por exemplo, quando a gente come uma feijoada, a gente tem aquele soninho, mas se a gente deitar, vai causar má digestão e o bebê é a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado, tá? Com a superalimentação na hora de dormir. É sempre bom dar mamar uns 30 minutos antes do bebê ir pro soninho dele, né, noturno. E tomar cuidado com as posições também, né? Por quê? Gente, os casos de morte súbita hoje de bebês são muito grandes e os motivos são assim coisa bestas, né? São banais. Então tem que tomar muito cuidado com o conforto térmico do bebê, que se o bebê tá muito aquecido, também pode causar morte súbita. A posição em que o bebê dorme, a mais segura é o bebezinho de barriguinha para cima, para que ele possa ter esse movimento da cabecinha, se ele tiver um refluxo ou algo do tipo. Porque a morte súbita, ela é silenciosa e não tem motivo. Você leva um neném de morte súbita pra fazer corpo de delito, não tem motivo. Eles não sabem ainda identificar a causa. Quando o bebê tá ali do seu lado, e é por isso que os pediatras hoje orientam os pais para que deixem os bebês no próprio quarto durante mais tempo, né? Antes era dito para os bebês irem pro quarto deles a partir de 1 ano. Agora mudou essa regrinha para que vocês, né, pais, nós, papais, mamães, possamos ficar mais de olho nas crianças. Se o bebê estiver com muito calor e a gente tá ali observando, é mais fácil da gente ir trocar ou tirar a roupinha que ele está, ou a coberta que ele está. Tem muito caso de morte súbita também, porque a gente tem a mania de fazer assim, ó. A gente cobre o bebê por inteiro. E se o bebê se mexe à noite, ele pode fazer isso. Isso causa um sufocamento e o que leva à morte súbita. Então o ideal é que a gente coloque a cobertinha assim no neném e os bracinhos dele assim. Ele pode mexer o bracinho e não vai mexer a coberta. Isso é muito importante, muito mesmo. Nesses dias que estão vindo de frio, tomem muito cuidado com a quantidade de coberta e como é colocada essa coberta no neném. E a última coisa assim que eu reparei que é muito importante na hora do soninho do neném é o silêncio, né? Durante o dia a gente fala no nosso tom normal, a gente conversa, a gente coloca música, deixa as janelas abertas para o neném saber diferenciar o dia da noite. Agora, durante a noite, a rotina da casa ela tem sim que mudar. O bebê precisa sim de um ambiente mais tranquilo para que ele possa, né, ele possa relaxar e ter o soninho dele REM durante boa parte da noite, e a família também sairá muito beneficiada com isso, certo? Essas foram as nossas experiências de uma mãe de primeira viagem, aprendendo ainda, né? A Malu, como eu disse, não tem nem uns 2 meses. Mas o dia a dia a gente vai compartilhando com vocês tudo que a gente tá vendo de interessante. E a Malu ter ficado no berço essa noite até as 4 da manhã foi papai amou, mamãe amou. A gente teve um sono muito mais tranquilo. É isso. Dúvidas?
Meu Instagram é Lana Crocha. Pode mandar dúvidas, perguntas, desabafos. E também tem o meu e-mail que eu posso estar colocando aqui para que vocês me mandem. E quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá o seu like, curta e compartilhe.